propósitos do coração. Em nome de Jesus. Amém. Pastor? O pastor está colocando lá no Face. Então ele espera um minutinho. Amém. Enquanto isso, os irmãos, né? Depois no final a gente abre a câmera para a gente dar um oi aí para todo mundo, né? Para a gente ver o rostinho do pessoal, né? Amém, pastor? O pastor ainda está lá, ainda tá conectando outro povo lá no Facebook. Presbítero Júnior, graça e paz. Amém? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Louvo a Deus por esse momento, louvo a Deus aí pela vida dos nossos irmãos. Né? E igual a gente tem falado, né? Esse momento, né, tem trazido dificuldades para nós não podemos estarmos aí em comunhão, na comunhão dos santos juntos, mas tem nos proporcionado momentos como esse. Como é bom poder estar junto com o pastor Tiago, poder estar, né, junto aí com eles, com a sua família, né, que teve aqui um período curto de tempo para nós, né, mas que marcou as nossas vidas e louvamos a Deus aí pela sua vida, pastor, muito grato, né, e aquilo que o Senhor faz, né, a gente vê a mão do Senhor tomando conta de cada momento, de cada detalhe. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor lá em João, Evangelho de João. Vamos retornar aí a João, capítulo 13, do verso 1 ao 17. João 13, do verso 1 ao 17. Amém? A palavra do Senhor nos fala ali em João, capítulo 13, do verso 1 ao 17. Nos fala assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo. E por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem,
Se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém? Vamos orar mais um pouco? Obrigado, Senhor meu Deus, por esse momento. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor já tem ministrado aos nossos corações, através dos louvores, através, Pai, da vida do teu filho, Pai do presbítero Kio. Senhor, que o Senhor possa continuar, através do teu Santo Espírito, Senhor Deus Pai, ministrando aos nossos corações. Alcança, Senhor Deus Pai, a cada um que está aqui hoje conosco no Zoom, pelo Facebook, que vão estar mais tarde escutando também, Senhor, que o teu Santo Espírito possa fazer aquilo que lhe apraz, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, 2 semanas atrás aí o pastor Giba, né, ministrou ali em Marcos, né, capítulo 10, nos falando sobre a servidão, né, sobre o serviço. O tema da mensagem ali, a qual o pastor ministrou e falou profundamente aí ao meu coração, eu creio que falou também profundamente ao seu coração, é servidão, a essência do cristão. E aqui também é um tema, um texto que nos fala muito forte a respeito do serviço. Mas hoje eu queria falar a respeito com os irmãos. Vamos falar também a respeito do serviço, mas não apenas disso, né? O texto aqui, né? Do capítulo 1 ao capítulo 12 de João, passam aí 3 anos. Passam 3 anos, são praticamente os 3 anos aí do ministério de Jesus, né? O contexto aí dessa passagem. Aqui do capítulo 13 ao capítulo 21, praticamente, ou ao capítulo 20, até a sua crucificação, praticamente são 3 dias. Então, a gente tem aí 13 capítulos que nos relatam 3 anos. 12 capítulos, perdão, que nos relatam 3 anos. E agora, daqui para frente, a gente vai ter aí 9 capítulos, praticamente, nos relatando aí um período de tempo, curto de tempo, de 3 dias, a qual o João ele vai nos relatar ali o quê? O ministério particular de Jesus, no sentido dele estar conversando com os seus, dele estar preparando os seus. Lógico que a crucificação foi pública, que as outras questões foram públicas, né? O julgamento foi público, mas ele vai agora nos voltar aqui para a conversa, ele chama os seus, né? E nos apresenta isso. Essa passagem aqui, João, ele como a gente já vem falando várias vezes, é o evangelho aí mais tardio, a qual ele nos apresenta muitas vezes outros acontecimentos do que aquilo que os outros evangelhos já haviam nos relatados, né? Aquilo que já Mateus, Marcos e Lucas já haviam nos relatado. A passagem aqui, o contexto aqui daquilo que está acontecendo aqui, lá em Lucas, né, capítulo 22, que é o momento ao qual o Senhor institui a ceia, é o momento ao qual o Senhor ali dá uma ordem a eles, né, para fazer isso, todas as vezes que eles se reunirem, né, fazer isso em memória de mim. E com relação à ceia, né, então lá em Lucas, capítulo 22, se você quiser abrir, ou se você quiser acompanhar apenas aqui comigo, fique à vontade. Lucas, capítulo 22, do versículo 24 ao 26, vai nos falar assim: surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhe disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como aquele que serve, né? O mais jovem aqui na cultura naquele tempo era considerado o inferior, né? Aquele que era, aqui no Japão a gente tem a ideia aí do senpai e do kohai, né? O senpai é o mais velho, então o mais jovem tem que se submeter, né? Obedecer ali ao mais velho, né? Vai servir. E ele nos mostra aqui que eles estavam ali discutindo. Eles estavam, depois de passar 3 anos com Jesus,
A passagem a qual o pastor ministrou lá em Marcos é anterior um pouco a isso aqui, a qual eles já estavam com essa discussão, a qual Tiago e João ali, junto com a sua mãe, estavam querendo uma posição de destaque, a qual os outros discípulos se indignam, né? Com isso, não porque eles se indignam com Tiago e João, eles se indignam porque eles também queriam essa posição de destaque. E volta de novo agora aqui no momento de intimidade, no momento a qual o Senhor estará ali para ensinar a eles, para conversar com eles, volta ali mais uma vez essa discussão, né? Eles queriam saber quem era o maior, quem que deveria dominar sobre eles. E geralmente, né, a gente tem quando a gente é mais jovem, ou a gente tem não tem um conhecimento pleno, ou não tem um conhecimento de quem você é, né? A gente quer aí mostrar que nós buscamos isso, né? Buscamos mostrar que conhecemos mais, que sabemos mais, que podemos buscamos posição de destaque, buscamos posição de reconhecimento das outras pessoas, né? O que domina muitas vezes o nosso coração é a vontade de nós estarmos sendo servidos, né? Queremos aí ter uma certa posição, uma certa aquisição, para nós sermos servidos, né? De nós podemos estarmos aí né? A ideia da liderança no mundo, a ideia, né, de você poder ser aí um líder, de você poder ter uma posição de destaque, de você poder estar sendo servido, né? Hoje a gente teve aí uma limpeza lá no bairro e nem todos, né, mas o meu rancho lá, ele estava bem, ele estava bem, né? A gente só lá limpando e ele só mandando, né? Só mandando, só distribuindo, olhando, né? Essa a ideia, né? De você, olha, hoje eu estou numa posição de líder, né? Então vocês vão obedecer aquilo que eu quero. Então era isso que eles estavam discutindo. Era isso que os discípulos ali estavam discutindo. E Jesus, irmãos, ele vai nos mostrar quem é o maior, né? É isso que eu quero falar hoje, né? Conosco, com cada um de nós aqui. Quem é o maior? Né? Então, ele olha aquilo e né, ele poderia virar e falar assim, pô, depois de 3 anos, depois de eu já ter falado com vocês algumas vezes, vocês não estão compreendendo isso, vocês não estão entendendo isso, mas Jesus, ele nos ensina pela sua palavra, ele nos ensina por aquilo que ele cumpriu nele, mas ele também nos ensina, principalmente, irmãos, pelo exemplo, né? Porque aquilo que Filipenses nos fala, mesmo o apóstolo Paulo aos Filipenses nos fala que mesmo ele sendo Deus, ele se humilhou à posição de servo e se entregou por nós, né? Então, Jesus, ele olhando aquilo dali, ele vai mostrar quem é o maior. E quem é o maior, irmãos? Aí ele vai nos mostrar, no capítulo 13, no comecinho do capítulo 13, vai nos falar aí um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. O maior aqui, ele está falando, olha, João, ele escrevendo isso depois de um tempo, ele fala, olha, Jesus amou-os até o fim, né? E esse amou a Deus, né? Amou, quando nós vamos amar as outras pessoas, quando nós conhecemos aquilo que Deus é, e Jesus nos mostra isso, né? Quando ele vai lá falar a respeito dos 2 maiores mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas, então amar ao próximo a si mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas é obedecer até o fim. Ele estava ali pronto, preparado, sabendo de tudo aquilo que ele iria passar, né? Como nos relata lá em Lucas, né, o sofrimento a qual ele chegou ali a sofrer, né? Como o presbítero Kiel ministrou outro dia, nos falando a respeito do sofrimento a qual Lucas ali nos relata, um sofrimento extremo,
de Jesus, que chega ele a minar sangue, né, pelos seus poros, e ele, sabendo disso, ele amou a Deus, obedecendo a ele. Amou plenamente, amou os seus inimigos. Amou os seus inimigos. Aqui ele tinha conhecimento de quem estava com ele. Ele sabia que no meio daquele dos seus discípulos, a qual ele havia se dedicado, a qual ele havia dado a sua vida, mostrado a eles, caminhado com eles, ele sabia que no meio dele havia um que iria o trair. Mas mesmo assim, ele o amou. Ele não o excluiu. Amou os seus inimigos. Então, quando o Senhor nos pede, ame os seus inimigos, ele está nos mostrando o seu exemplo. Amou o maior, amou os seus inimigos. Amou os seus plenamente, sem restrição. Louvamos aqui, irmãos, que o Senhor, né, ele nos conhece. Os irmãos aí falaram a respeito, né, que o Senhor nos conhece, o Senhor sonda os nossos corações. Ele estava ali com os seus discípulos e olhando para eles, e olhando e sabendo de tudo aquilo que havia acontecido. Se você ler o contexto aí, ele fala a respeito de Judas, ele fala a respeito de Pedro, que Pedro negaria ele, né? Ele fala aí a respeito, né, daquilo que ele sabia o que ia acontecer, mas ele amou os seus plenamente, sem restrição. Quando ele vai ali servir, não é um serviço de troca. Não é que eu vou servir para receber de vocês. Ele vai dar, ele vai servir a eles, mostrar a eles. Quem que é maior? Aquele que está amando plenamente, mesmo sabendo que Pedro vai me negar, mesmo sabendo que vocês vão me abandonar, mesmo sabendo que vocês vão falhar comigo. Irmãos, esse amor nos constrange. Porque ele amou os seus. Ele amou os seus plenamente. E é esse amor, irmãos, que nos constrange, porque ele nos conhece. Ele conhece as nossas falhas. Ele conhece as nossas dificuldades. Ele conhece que muitas vezes nós não compreendemos aquilo que está nos acontecendo, mas mesmo assim ele nos ama. Ele nos serve, ele se entregou por nós. É isso que ele está falando. Olha aqui. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu estou aqui mostrando para vocês que o maior está aqui para te servir. E o maior entre nós é Cristo Jesus. O maior entre nós, se nós estamos aqui, se tem algum motivo de nós estarmos aqui, não é pela pessoa, pela instituição, não é por causa de Cristo Jesus, irmãos. É porque um dia Cristo me amou dessa maneira. É porque um dia Cristo te amou dessa maneira. É porque nesse dia Cristo resolveu obedecer a Deus, se desfazendo de toda a sua glória. E quando ele se desfaz de toda a sua glória, ele entende quem ele é. Só quem pode desfazer da sua glória, só quem pode servir dessa maneira, é quem tem todo o conhecimento. Os discípulos, eles estavam ali buscando uma posição de destaque porque eles não tinham conhecimento, né? Eles não tinham conhecimento primeiro um conhecimento pleno, né? Primeiro da missão a qual eles estavam incumbidos. Eles não tinham um pleno conhecimento de quem era Cristo. Estavam ainda ali, né? Sabendo já haviam sido aqui, até o próprio Senhor Jesus, a gente vai ver falar sobre isso, ele já havia lavado eles, né? Pelo menos os 11 ali, já havia os lavado, né? Eles já tinham um conhecimento da graça de Deus, o Senhor já havia ali os alcançado, mas eles não tinham um pleno conhecimento de quem era. Mas o Senhor Jesus, ele nos mostra aqui que ele tem um pleno conhecimento. Ele tem um pleno conhecimento da sua missão. Versículo: sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo, iria para o Pai, tendo amado os seus
os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Ele tem um pleno conhecimento da sua missão. Qual que era a missão dele? Qual que era aquilo que ele estava ali para fazer? Ele estava ali para cumprir a vontade do Pai, de ir à cruz, de morrer na cruz, para obedecer ao Pai, amar a Deus, e pagar o preço que estava ali a Deus, se entregar por nós, amar a nós, por amor a nós. Primeiro amor a Deus e depois amor a nós, aqueles que se voltam para Ele. Então, o Senhor Jesus, ele tem pleno conhecimento da sua missão e de quem é. Né? Versículo 3. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Tem todo o conhecimento. O maior tem todo o conhecimento de quem é. Né? O Senhor Jesus está falando assim, olha, o João está escrevendo e falando, olha, o Senhor sabia. Ele tinha pleno conhecimento de quem ele era, da sua missão e de que ele tinha todo o poder. Todo o poder estava sobre a sua mão. Todo o poder está sobre a sua mão. O Senhor continua no controle da história. Ele estava no controle, ele não perdeu o controle em nenhum momento daquela situação toda que eles estavam vivendo. Ele sabia daquilo que ele estava fazendo. Se ele quisesse, como foi lá na cruz, se ele não fosse obedecer ao Pai, ele poderia chamar o seu exército, chamar os seus anjos e ser livrado dali. Se ele quisesse, haviam muitos ali a servir a ele. Mas ele sabe quem ele é. Ele tem pleno conhecimento de todo o seu poder. E esse conhecimento leva a entender que ele estava e está no controle da história. O Senhor Jesus, irmãos, ele estava e está no controle da história. Cristo, né, ele continua no controle da minha e da sua vida. Continua no controle da história do mundo. A gente tem passado aí por momentos que a gente pensa, né, que história é essa? Como nós estamos vivendo? O que está acontecendo? Mas o Senhor continua no controle. E isso é reconfortante, é saber que para onde nós iremos, como o Marçal falou aqui, para onde eu vou? Para onde eu irei? Se o Senhor conhece o quê? O mais profundo, irmãos, dos nossos corações. O Senhor conheceu o mais profundo, o Senhor Jesus conhece o mais profundo dos nossos corações. Ele conhece o meu coração, conhece o seu coração. Né? Eu sempre falo sobre isso. A gente tem que tomar cuidado com a intenção do nosso coração. O que está dentro, qual que é o que nos leva à motivação de nós fazermos. O Senhor conhece, ele conhecia o profundo do coração de Pedro. Pedro não fala, não, Senhor, jamais te negarei. Não, Senhor. Conhece aquele que está caminhando com ele ali, como ele fala de Judas. Conhece a ele e sabe aquilo que ele está fazendo. Tem todo o conhecimento. E se ele me conhece e te conhece, aonde que nós podemos buscar, né, nos conhecer? Não é numa autoanálise de nós buscarmos nos conhecermos a nós mesmos, né? Isso também é válido, no sentido de nós vamos olharmos e entendermos as nossas personalidades, entendemos, né? Isso é legal, isso é válido, isso nos ajuda muito a entender, mas quando nós conhecemos a Cristo, aonde que nós vamos nos conhecer realmente quem nós somos, irmãos? É diante do Senhor. É diante do Senhor, porque Pedro ali, e eu louvo a Deus pela vida de Pedro, porque se Pedro não fosse assim tão despachado, né, a gente não teria muitas revelações aí, né? A gente não teria muitas revelações. Ele fala, Senhor, não, Senhor. O Senhor não vai lavar os meus pés.
Aqui é você pode entender assim que Pedro estava falando assim, não, Senhor, a sua posição não permite isso. Então mostra que Pedro ainda não tinha um conhecimento daquilo que Cristo estava para fazer, ele estava para se desfazer de toda a sua glória. Né? Ou ele estava falando assim, não, Senhor, eu não preciso ser lavado, eu já estou limpo. Né? Mostra que ele tinha uma falta de conhecimento pleno de quem era Deus, e a gente vê isso, ou ele também tinha um falso entendimento a respeito da sua pessoa. E o Senhor, irmãos, ele tem todo o conhecimento, então se ele conhece o mais profundo dos nossos corações, ele conhece a minha e a sua necessidade. Ele conhece plenamente as nossas necessidades. Ele conhecia ali a necessidade dos seus discípulos naquele momento. Eles não conseguiam compreender aquilo que estava acontecendo, eles não conseguiam compreender aquilo que estava ocorrendo, mas o Senhor sabia que eles haviam uma necessidade deles ali, deles serem impactados, não apenas com as palavras de Cristo, mas com o próprio exemplo de Cristo. Ele sabia que havia necessidade naquele momento eles não estavam compreendendo aquilo que estava ocorrendo, mas que futuramente eles entenderiam. Isso me leva a entender, irmãos, que hoje talvez eu não tenha compreensão daquilo que está me ocorrendo, mas eu sirvo e eu tenho colocado a minha vida diante de um Deus que tem todo o conhecimento e Ele sabe as minhas necessidades. Ele sabe daquilo que eu preciso, sabe daquilo que é melhor para mim. Hoje eu talvez não consiga compreender. Hoje talvez eu fale como Pedro e fale algumas coisas que daí o Senhor fala, mas você não está compreendendo, mas vai chegar um dia que você vai compreender. Se o Senhor conhece as nossas necessidades, Ele nos chama, irmãos, a nós conhecermos a nós mesmos. Como eu já falei, o Senhor nos chama a nós conhecermos a nós mesmos. Os discípulos, eles começam essa discussão porque eles queriam saber, conhecer quem era o maior. Eles queriam saber e ter a ideia de quem era o maior. E o Senhor nos chama a nós nos conhecermos a nós mesmos, não conhecemos a quem é o maior, mas conhecermos aquilo que Cristo tem feito sobre as nossas vidas. Pedro se recusa, como eu falei, a ser lavado, né? Ou ele ainda estava num processo, né? Como ele estava num processo. Eles estavam discutindo, buscando saber quem que era a posição de destaque, né? Mas Cristo nos confronta, irmãos, com o seu exemplo. E quando nós vamos buscar, nos chama a nos conhecer a nós mesmos, como eu falei, não é um autoconhecimento, mas é um conhecimento diante do Senhor. Porque os padrões do Senhor não são os nossos padrões. Nós buscamos reconhecimento, buscamos atingir os nossos objetivos para que a gente possa encontrar felicidade. Aonde que é que o mundo fala que há felicidade? A felicidade, irmãos, quando você entrar num local e você poder ser servido. A felicidade quando a felicidade quando você tiver bens a qual você possa usufruir dos melhores serviços. A felicidade quando nós podemos ser servidos, né? Isso até dentro dos nossos relacionamentos. Achamos que nos nossos relacionamentos entre familiares, conjugais, eu sou feliz porque eu sou servido. A felicidade e eu entender que eu sou maior do que todos que eu atingi o meu objetivo. E aqui é bem interessante porque lá em Marcos ele vai falar que maior é aquele que serve, né? Maior é aquele que serve.
E a gente pode até buscar servir, irmãos, uns aos outros, com o objetivo errado, não conhecendo a Deus. Porque a gente quer servir uns aos outros porque a gente quer ser maior. A gente quer ser maior, então fala assim, não, eu quero ser maior, eu vou servir. Eu vou servir, né? Então eu vou começar a servir aí, eu quero ser maior, eu quero alcançar aí os meus objetivos no ministério, né? Eu quero alcançar os meus objetivos aí, então, ou eu quero ser maior, eu vou servir. Não, irmãos, não é porque você é maior que você vai servir, é porque o maior já te alcançou. É porque você se desfaz, porque não é aquilo que você faz, que não é aquilo que você tem, não é aquilo que você faz que diz quem você é, mas é Cristo quem diz que você é. É Cristo quem diz quem você é. E quando nós temos esse pleno conhecimento de quando Cristo diz de quem nós somos, nós podemos servir, irmãos. Não importa. Não importa a posição que você tenha, não importa quem você é dentro da organização, você vai servir. Se houver a necessidade de atender, houver necessidade de fazer, você vai servir, porque é para isso que nós fomos chamados, como o pastor muito bem ministrou aí outro dia. É para isso que nós fomos chamados. Quando nós estamos diante do Senhor, quando nós conhecemos a nós mesmos, o próprio Senhor Jesus aqui, ele fala para Pedro, versículo 10, versículo 9, né? O Pedro ali, o Senhor volta para Pedro, se eu não, perdão, desde o 8, né? Fala assim, disse Pedro, não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão, Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Vocês estão limpos, mas nem todos. Irmãos, essa passagem ela não institui um rito, né, um sacramento como a Santa Ceia, como o batismo, mas é uma expressão do exemplo daquilo que o Senhor nos fala, né? Ele fala sobre a parte da prática de nós servirmos, né, de nós estarmos prontos, sabendo quem nós somos, mas aqui também ele nos fala sobre uma questão espiritual. Ele nos fala aqui a respeito de uma questão que vai muito além daquilo que ele está mostrando ali, apenas da lavagem física dos pés, né? Ele fala para Pedro, olha Pedro, se eu não te lavar o pé, se você, em resumo, o que ele está falando? Olha Pedro, se você não me obedece, e é isso que ele vai falar depois para frente, que quem ama, quem conhece a Cristo obedece, quem ama obedece, se você não me obedece, se você não se sujeita à minha vontade, você não tem parte comigo. Mas você, e daí Pedro volta e fala para ele, então, Senhor, né? Não apenas lava o meu pé, me lava inteiro. E Jesus fala para ele, olha, Pedro, você já foi lavado. Você já me conhece. Você já encontrou graça em mim. E é isso que acontece conosco, irmãos. Nós encontramos graça em Deus e somos lavados e remidos pelo amor dele, pelo sangue dele. Né? Os nossos pecados são perdoados em Cristo Jesus. Só que é uma coisa aqui que, né, é bem interessante, porque o lava-pé, a pessoa, eles andavam, eles caminhavam descalços praticamente, muitos com sandálias abertas no chão de terra, não tinham calçamento, tanto na rua quanto nos seus pés. E quando eles chegavam, por mais que eles se banhassem na sua casa, por mais que eles tomassem um banho para ir a um local, até a outra casa, quando eles chegavam nessa casa, quando eles chegavam nesse local, seus pés estavam sujos. Então não havia necessidade que eles fossem tomar outro banho, mas havia a necessidade deles lavarem os seus pés.
E quem lavava os pés ali eram os servos, e os servos de uma posição a mais baixa. Era o serviço dos mais humilhantes ao servo fazer aquilo, lavar os pés, né? Os discípulos ali, eles não estavam acostumados, porque eles não tinham uma certa posição de destaque na sociedade, a qual, onde eles chegassem, haviam servos para lavar os pés deles. Mas isso nos mostra também, irmãos, que na caminhada a qual nós estamos andando, na caminhada e no mundo a qual nós estamos andando, os nossos pés vão sendo sujos, respinga sobre nós aquilo que a sujeira, e nós necessitamos, irmãos, sermos lavados, necessitamos sermos, não lavar, não é de novo a remissão, o perdão dos nossos pecados, não é nós sermos perdoados sim pelos nossos pecados, irmãos, mas não mais uma vez Cristo em nós, não é que toda vez mas nós necessitamos, irmãos, buscar a Deus através da sua palavra, em oração, não deixar essa sujeira atrapalhar a nossa vida. E em Cristo, como o João vai nos falar lá, na sua carta de 1 João, quando nós confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. O que ele está dizendo aqui é que nessa caminhada que nós vamos andar, nesse mundo que nós vamos andar, vamos falhar às vezes, irmãos. Vamos errar às vezes. Como Pedro, a gente tem estudado a carta aos Gálatas, aí, e eu falei, o que me chama muita atenção é que Pedro, ele depois aí de 20 anos, ele continua ainda meio inconstante, né? Ali, Paulo, na carta aos Gálatas, ele nos mostra ali que ele repreende a Pedro pela sua inconstância. E que Pedro, né, continua no processo, e nós estamos aí no processo. Só que nesse processo nós precisamos entender, irmãos, que Cristo nos alcançou, saber quem é Cristo em nós, e sabemos que nós necessitamos, cada vez, cada dia mais, disso aqui, irmãos, de nós estarmos compartilhando a palavra uns com os outros, nós estarmos orando uns com os outros, nós estarmos buscando o Senhor. Necessitamos porque Ele nos conhece, necessitamos da limpeza, necessitamos, irmãos, servirmos uns aos outros. Isso é muito interessante, porque o Senhor, ele não fala assim, agora vocês vão lavar os meus pés. Agora vocês vão lavar os meus pés. Ele fala, olha, nos chama a nos conhecer a nós mesmos, e muitas vezes nós achamos que nós estamos fazendo as coisas para Deus e esquecemos o serviço de nós servirmos uns aos outros. Servir uns aos outros, lavar os pés uns dos outros, é de nós entendermos que nós estamos aqui para nós orarmos, para nós intercedermos, para nós estendermos as mãos, para nós ajudarmos. Nós somos servidos e servirmos. E nós vamos falar que nós amamos a Deus quando nós amamos o nosso irmão que nós vemos. Nós precisamos conhecer isso e conhecermos as nossas necessidades. Nós necessitamos, sim. Eu necessito, irmãos. Eu necessito que você lave os meus pés. Eu necessito ser lavado primeiro por Cristo na minha caminhada. Eu necessito, irmãos, que você lave os meus pés. Eu necessito de você. Eu necessito da igreja do Senhor. Eu necessito, irmãos, eu conhecendo a mim mesmo, eu sei aonde que eu vou encontrar felicidade. Aonde que eu vou encontrar felicidade? Versículo 15. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Eu necessito, irmãos, conhecer o mensageiro. Que você possa conhecer o mensageiro, que você possa conhecer o Senhor.
o Senhor é maior sobre as nossas vidas, mas também que você possa saber da sua missão, saber daquilo que você é chamado, para aquilo que você é chamado e por quem te chamou. Então, você servir, você fazer, não vai ofender a sua posição, né? E sim, nós servimos a Deus, nós entendermos a quem Cristo é e de nós servirmos uns aos outros. Olha o que o mundo fala. Que o mundo fala que você vai encontrar felicidade aonde? Quando você for servido. Olha que Cristo fala que você vai encontrar felicidade aonde? Quando você servir uns aos outros. Pelo motivo correto, porque o maior te chamou. Porque o maior te alcançou, porque o maior te lavou. Porque o maior te amou plenamente e se entregou por você. Vamos orar ao Senhor? Quero convidar a você nessa manhã, nesse dia, nesse momento que você está escutando essa palavra, a pedir ao Senhor, Senhor, sonda o meu coração. O Senhor já me conhece, Senhor. Sonda o meu coração. E que eu possa conhecer a Ti, que eu possa conhecer plenamente o Teu amor. Que eu possa, Senhor, entregar a minha vida a Ti, Senhor. Servir a Ti. Isso significa servir aos outros, servir aos meus irmãos. Servir a Tua igreja. Visível e invisível. Significa, Senhor, eu entender que eu fui lavado por Ti. Nos ajuda, Senhor, lava os meus pés novamente, através da Tua palavra, através do Teu Santo Espírito. Senhor, me ajuda a entender que eu necessito de Ti dia após dia. E que eu necessito, Senhor, dos meus irmãos, a servi-los e ser servidos por Ele. A lavar os seus pés e ser lavados por Ele, Senhor. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Nós vamos estar aí encerrando a nossa live aí no Facebook. Se você puder, curta, compartilha. E depois nós vamos estar aí subindo no YouTube. E os irmãos que estão participando aí, participe conosco aqui no Zoom, que é de bênção, Depois aqui tem o antes e o depois também da palavra, Que Deus abençoe a todos, que a graça de Deus seja sobre a vida de vocês, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Os irmãos aqui do Zoom, permaneçam aqui conosco, amém? Amém, meus amados, Que nós possamos realmente ser servos, E a gente é servo porque ama. A gente não é servo para ser amado, E assim como o pastor falou, a palavra fala que quando nós obedecemos, porque nós amamos. Nós não amamos, obedecemos para ser amado, Então é uma grande diferença. A gente faz porque a gente serve porque somos cristãos, não para sermos,